Fala galera, salve, salve galera, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Raíza Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês. Vamos falar sobre esse mercado da bola do Flamengo. Cruzeiro encerrou a negociação pelo Caio Jorge. Cruzeiro está ameaçando ir à FIFA contra o Flamengo. Marcos Leonardo é ou não é o plano B? Teve o West Ham provocando o Flamengo ao anunciar a contratação do Tati Castelhanos. Matias Vinha já treina com o River Plate. E vou falar uma coisa para vocês, tá? Os clubes no Brasil não estão querendo negociar os jogadores com o Flamengo. A gente vai falar sobre isso a partir de agora aqui no nosso canal. Então você que está chegando por aí, não esquece de deixar o seu like aqui no nosso vídeo, porque o seu like é muito importante aqui para gente. Ajuda o nosso conteúdo a chegar em mais e mais pessoas. E eu preciso muito da ajuda de vocês para continuar fazendo conteúdo aqui para vocês, tá? E você que está acompanhando aí ainda não é inscrito, gente, por favor, se inscreva aqui no nosso canal. Tem um botãozinho aqui embaixo, ó. Clica aqui nesse botãozinho, se inscreva nesse canal e vem com a gente. Vamos que vamos. Aqui é sem mimimi, a gente vai sempre direto ao ponto. E vamos falar sobre o Caio Jorge, né? Sobre a situação aí do Cruzeiro. O Cruzeiro que avisou via imprensa que encerrou as conversas em relação ao Caio Jorge. O Caio Jorge que se reapresentou hoje lá para iniciar a pré-temporada do Cruzeiro. E o Pedrinho, dono da SAF do Cruzeiro, ele foi, né, na frente, enfim, de vários jogadores lá, disse que o Caio Jorge fica. Foi um contato que ele teve também com o Caio Jorge, falou que o Caio Jorge fica e, segundo algumas pessoas de dentro do Cruzeiro, né, ele não gostou da postura do Felipe Luiz de ter ligado, né, e aí a informação do GE, do Felipe Luiz ter ligado para o Caio Jorge para tentar convencer o Caio Jorge, enfim, falar do projeto do Flamengo e etc. Então, olha isso, né? E aí ameaçaram, né? Estão ameaçando fazer uma reclamação formal via FIFA, enfim, aquela coisa toda. A informação que eu tenho é que essa negociação, essas conversas, elas foram de presidente para presidente. Então foi o Babi conversando com o Pedrinho, eles têm até uma relação próxima, e aí eles estavam conversando ali, o Flamengo oferecendo, fazendo as ofertas pelo Caio Jorge. Eu conversei com uma pessoa de dentro do Cruzeiro que me passou o seguinte, falou assim, Raíza, o BAP falou para todo mundo aí que o Flamengo tem R$1 bilhão para contratar. Então, o Pedrinho está pedindo 50 milhões de euros no Caio Jorge, o Flamengo tem, então o Flamengo vai lá e paga esses 50 milhões de euros. Não foi ele que está dizendo por aí que está cheio de dinheiro para contratar? Enfim, e essa mesma pessoa me disse o seguinte, não vai ter negócio com 24 milhões de euros mais o Everton Cebolinha. Ninguém aqui no Cruzeiro é bobo. A gente sabe que o Everton Cebolinha, o contrato dele em junho, ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça. Então ninguém acha que o Cebolinha vale 8 milhões ou 10 milhões ou 15 milhões de euros. Se o Flamengo fizesse uma oferta, foi o que me falaram, nos seguintes moldes, 30 milhões de euros mais o Everton Cebolinha e mais o Luiz Araújo, ou 30 milhões de euros mais o Everton Cebolinha e mais o Gonzalo Plata, aí o Cruzeiro poderia até considerar. Abaixo disso, sem chances do Cruzeiro considerar. Enfim. E vamos ver qual vai ser a postura do Flamengo agora. Se o Flamengo fará uma nova investida no Caio Jorge ou se o Flamengo, né, vai mudar aí os seus alvos. Muita gente falando sobre o Marcos Leonardo. Para quem me acompanha aqui e nas outras redes, eu já falei, o Marcos Leonardo é um jogador que o Felipe Luiz, a comissão técnica, entendem que é um jogador de características diferentes do que o Caio Jorge, por exemplo. A prioridade ao Caio Jorge, né, ou era o Caio Jorge, por quê? Porque eles entendem que o Caio Jorge é um jogador que encaixa totalmente nas características procuradas. É um jogador que faz muito bem a pressão na saída de bola, é um jogador que faz muito bem o facão, tá? É um jogador que
é um jogador que tem bastante mobilidade. Então, são essas características que fizeram com que o Caio Jorge virasse o principal alvo e não o Marcos Leonardo. E em relação ao Marcos Leonardo, o que me passaram foi o seguinte, né? O Marcos Leonardo é um jogador que agrada muito, é um jogador que a diretoria gosta muito, que o BAP, presidente do Flamengo, gosta muito, mas não seria realmente um plano B o Caio Jorge, porque não tem as mesmas características, né? O Flamengo vai tentar trazer um jogador com essas características, muita mobilidade, ataque à profundidade, faça o facão longo, grande capacidade de fazer pressão. Se não conseguir nenhum jogador com essas características, o Flamengo vai considerar sim enviar uma oferta pelo Marcos Leonardo, tá? Então, essa é a situação de momento. Se o Flamengo não conseguir... mas quais são as características que a diretoria vê no Marcos Leonardo? A comissão técnica, na verdade, né, entende que o Marcos Leonardo tem um perfil mais parecido com o Pedro, que é um jogador mais de área, né, e não um jogador de ataque à profundidade, enfim, que é um jogador mais centroavante mesmo, mais 9 de área. Então, hoje, a prioridade é essa, encontrar um jogador com as características de ser um centroavante, mas também um segundo atacante. Se não conseguir, vou repetir aqui para vocês, se não conseguir, o Marcos Leonardo pode receber uma oferta do Flamengo, sim, nos próximos dias, porque o Flamengo quer contratar um atacante, quer contratar um jogador para disputar também posição com o Pedro. A ideia é que fosse um jogador de características um pouco diferentes, mas se não tem tu, vai tu mesmo. É mais ou menos por aí em relação ao Marcos Leonardo. Espero ter esclarecido para vocês. O Flamengo, por exemplo, tentou a contratação de um jogador parecido com o Caio Jorge, que é o Tati Castelhanos, né, que foi hoje anunciado como reforço do West Ham. E o West Ham, gente, provocou o Flamengo. Pode isso? O West Ham fez uma provocação ao Flamengo. O West Ham anunciou a contratação dele, né? Anunciou a contratação do Tati Castelhanos e na conta deles, original, na conta em inglês, eles fizeram uma postagem em português, né? Debochando do Flamengo. Olha só que loucura, né? Assim, lá do outro lado, como pode? Lá do outro lado, do outro lado do oceano, lá na Inglaterra. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Vamos ver se eu consigo. Essa provocação tá aqui, ó. A provocação. Tá aí a provocação. O alvo é dos outros, ele é nosso. Bem-vindo ao West Ham, Tati Castelhanos. Isso em português, na conta oficial em inglês do West Ham. Deu alfinetada no Castelhanos. Que loucura, né? Que loucura. Bom para o Flamengo, exposição gratuita, marketing para o Flamengo, enfim. O que vocês acharam dessa provocação? Outro alvo do Flamengo, né? O goleiro Brazão. Inclusive, a galera nas redes sociais hoje ficou num alvoroço, porque o Boto publicou uma foto nos stories dele com um dos empresários do Gabriel Brazão, do goleiro do Santos, né, que é alvo do Flamengo, vocês sabem disso, o Gabriel Brazão. A informação que eu tenho, tá? Que eu conversei com pessoas de dentro do Santos, e essas pessoas me falaram que o Santos não quer negociar o Gabriel Brazão com o Flamengo nesse momento, não quer negociar, né? Que se alguém quiser o Gabriel Brazão no Brasil, e aí se referindo ao Flamengo, teria que pagar a multa rescisória para times do Brasil, que é de 370 milhões de reais. Então essa é a multa rescisória do Gabriel Brazão. E aí eu conversei também com uma pessoa de dentro do Flamengo sobre isso, e essa pessoa me falou que o Flamengo está encontrando uma dificuldade no mercado brasileiro porque os clubes no Brasil não querem negociar jogadores com o Flamengo. Né? O Santos não quer negociar com o Flamengo, o Cruzeiro não quer negociar com o Flamengo. Então, assim, os clubes no Brasil não querem negociar jogadores com o Flamengo. E eu perguntei qual seria a postura do Flamengo, e me passaram que o Flamengo vai continuar tentando negociar, comprar jogadores desses clubes
de modo geral, mas que essa é uma postura hoje dos clubes no Brasil. Não querem negociar com o Flamengo, não querem. Olha só, é impressionante, né? Realmente não querem negociar. E vamos ver o que o Flamengo vai conseguir fazer em relação a isso, tá? Matias Vinha foi negociado com o River Plate, inclusive já fez o primeiro treino dele com o River Plate, tá? E aí naqueles moldes que eu passei para vocês, e muita gente está com dúvida, poxa, mas é obrigação de compra ou opção de compra? Gente, obrigação de compra. Confirmei com pessoas do Flamengo, com pessoas do River Plate. O que me passaram tá? $500 mil a taxa e 5 milhões de dólares de obrigação de compra se ele fizer 50% dos jogos do River Plate na temporada. Se ele entrar em 50% dos jogos do River Plate na temporada, o empréstimo vira obrigação de compra e o River tem que pagar 5 milhões de dólares ao Flamengo. Tá, galera? É isso. Você que tá por aí. Não, tem uma última informação aqui para vocês. O primeiro jogo do Flamengo tá confirmado. O Flamengo joga o primeiro jogo no dia 11, tá? 11 de janeiro, no domingo, no Raulino de Oliveira, às 18 horas. Esse jogo foi antecipado. O Flamengo, obviamente, vai jogar com o time sub-20, até porque o elenco do Flamengo se apresenta para pré-temporada só no dia 12 de janeiro. Então, para vocês ficarem sabendo, esse jogo vai ser no Raulino de Oliveira, porque o Maracanã está passando por reforma no gramado, né? Ajustes ali no gramado, então não tá podendo receber jogo, só vai receber jogo no dia 21 de janeiro. E o estádio da Portuguesa, o Luz Brasileiro, não tem as licenças para receber esse jogo ainda. O estádio foi reformado e ainda não tem as licenças. Então o jogo foi marcado pela FERJ para o Raulino de Oliveira, galera do Sub-20 do Flamengo vai jogar esse jogo. Beleza, pessoal? Não esqueçam de ativar o sininho, porque qualquer novidade, qualquer coisa, eu vou voltar aqui para trazer para vocês. Então, ativem o sininho, beleza? Grande beijo para vocês. Tchau, tchau.